Mas é possível termos uma vida de fidelidade a Cristo, mesmo vivendo no país do carnaval, no país da farra, no país da imoralidade, no país que exalta a sensualidade, no país pornificado, como é o nosso país, o nosso Brasil, no país da corrupção. O Senhor nos chama para sermos fiéis. Mesmo que o sistema seja regido no nosso país por Satanás, Ele nos chama para sermos luz nesse mundo. A palavra Pérgamo significa, segundo os estudiosos, casamento. Alguns dizem que significa fortaleza, mas há uma certa preferência para a tradução como casamento. E nós podemos dizer que a igreja em Pérgamo estava casada com Cristo, estava comprometida com Cristo, estava vivendo uma aliança fiel com Cristo e não negou o Senhor, mesmo diante da oposição. Mas tinha um grupo ali naquela cidade, naquela igreja, que estava dando uma escapada. Um grupo que estava deixando de ser fiel. E esse grupo é repreendido pelo Senhor. Se um grupo é elogiado, a grande maioria é elogiada por Jesus, por mesmo vivendo no trono de Satanás, naquela cidade terrível, aquele povo era fiel. Por outro lado, existia um grupo dentre os irmãos daquela igreja que estava sendo infiel ao Senhor. E o Senhor, então, agora muda o foco, trazendo o foco para essas pessoas, repreendendo. Se no começo o Senhor elogia a fidelidade da maioria ali, agora o Senhor faz uma repreensão. Agora o Senhor reprova algumas atitudes daquela igreja. E é isso que nós vamos ver. Jesus diz: tenho algumas coisas contra vocês. E se Jesus diz que Ele tem coisas contra nós, a gente deveria arrepiar o pelo do braço, do corpo inteiro, a gente deveria prestar bem atenção. Se Jesus ele diz que Ele tem algo contra mim, eu devo estar muito atento para saber o que é isso e procurar me acertar. A gente gosta daquele texto: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas e se o Senhor for contra nós? E aí? E aqui o Senhor está dizendo: eu tenho coisas contra vocês. Eu estou contra vocês em algumas coisas. Ele diz para a igreja de Pérgamo. E quem sabe essa expressão, essa palavra seja para alguns aqui ou para nós aqui, nessa noite. O que o Senhor tinha contra pessoas daquela igreja? O que o Senhor reprovou ali? Vamos ler o texto que diz: eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas, notem que não é o grupo todo, ele diz aí pessoas, é um grupo de pessoas, que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem aí também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. O Senhor tinha contra aquela igreja um grupo intitulado, chamado por ele de os nicolaítas, que estavam ensinando uma falsa doutrina que ele chamou de doutrina de Balaão. E essa era uma doutrina e ao mesmo tempo uma seita que florescia naquela igreja de uma maneira muito fácil. Havia ali um grupo, então, chamado, naquela igreja, de os nicolaítas, que estavam influenciando pessoas da igreja de Pérgamo a viver na impureza, na imoralidade. Os nicolaítas, eles estavam sendo usados por Satanás para levar o povo de Deus a uma conduta promíscua, a um estilo de vida libertina, pecaminosa, à luz da palavra de Deus. Como Satanás não teve sucesso com a perseguição externa para tentar barrar a igreja, destruir a igreja, agora o Satanás ele muda a estratégia. Ele agora então levanta inimigos de dentro da igreja para macular a igreja de Cristo,
a noiva do Senhor, e emperrar o avanço da igreja, do Evangelho, e o brilho santo da igreja de Cristo. Satanás, ele começou a usar esse grupo de pessoas que estavam ali dentro da igreja de Pérgamo, chamado de os Nicolaítas, para contaminar os irmãos através do ensino de falsas doutrinas, heresias, ensinando práticas mundanas, levando a igreja a se contaminar moralmente. Se por um lado, o livro de Apocalipse diz que Jesus ele está preparando para si uma noiva ataviada, pura e irrepreensível, para o dia da sua vinda, por outro lado, hoje Satanás está agindo nas igrejas, jogando lama, sujeira no vestido da noiva de Cristo. Graças a Deus, a Bíblia diz que no final o Senhor prevalecerá. Mas hoje em dia, ele está aí, como usou os nicolaítas para levar o povo de Deus ao pecado. E quem eram os nicolaítas? Já falamos sobre eles na primeira mensagem dessa série, lá na carta que foi endereçada à igreja em Éfeso. Os nicolaítas, segundo a tradição, provavelmente eles eram seguidores de Nicolau. Nicolau ele era um diácono que fazia parte do grupo dos 7 diáconos de Atos capítulo 6, ali da igreja de Jerusalém. Aquele homem, se for verdade que era ele, o fundador dos nicolaítas, ele começou bem na vida cristã. Ele foi escolhido naquela igreja com algum critério. Um diácono ali era escolhido por ser um homem de fé, por ser um homem correto, por ser um homem cheio do Espírito Santo.